Pois bem, então, pessoal, vamos fazer aqui um vídeo curtinho, né? Uma análise textual e gramatical de 1 João capítulo 5, versículo 20. Será que essa expressão no final aqui, verdadeiro Deus, se aplica a Jeová ou se aplica a Jesus? Então, muitos professos, né? Pseudo-teólogos e pastores interpretam isso aqui de forma errada, achando que aqui está aplicando a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o último personagem mencionado aqui. Tá? Mas isso é uma desonestidade. Eu vou mostrar para vocês por quê. Desonestidade intelectual, tá? Intelectual. Eu vou mostrar para vocês que o próprio contexto do versículo mostra o contrário, que Deus verdadeiro aqui não é Jesus. Deus verdadeiro aqui é o Pai Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá. Então eu coloquei o texto em grego, coloquei a transliteração e coloquei o texto em português, tá? Então o texto começa assim, ó. Só para a gente ganhar tempo, vou ler só em português, ó. Sabemos mais que o Filho de Deus veio, a tradução aqui é literal, viu gente? Sabemos mais que o Filho de Deus veio. Quem é esse Deus? Esse Deus aqui é o Deus verdadeiro? Com certeza você vai dizer que sim. Então, o Deus verdadeiro tem um Filho que ele enviou à Terra. Perceberam? Então, você tem o Deus verdadeiro que tem um Filho que enviou à Terra. Esse Filho deu a nós, ou abriu a nossa mente, para o entendimento, para que conheçamos o verdadeiro Deus, obviamente. Você concorda que o verdadeiro Deus aqui, entendeu? Nós conhecemos ele porque o Filho dele abriu nossa mente para que a gente venha conhecer? Com certeza você vai dizer que sim. Então, até aqui, verdadeiro Deus, Deus verdadeiro, não tem nada a ver com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Aí continua. E estamos com o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Na terceira pessoa. Estamos com o verdadeiro Deus, obviamente, tá? Nós estamos com ele, a preposição aqui de ligação, estamos com ele, estamos unidos com o verdadeiro Deus, tá? Até aqui, quem é o verdadeiro Deus? É Jesus? Não, não é Jesus. Por quê? Porque ele fala que Jesus é o meio pelo qual, ó, a preposição aqui, ó, em, ela tem o significado de por meio, com, né? Ó, do Filho dele, do Filho do verdadeiro Jesus Cristo. Então, até aqui, nessa leitura, nós temos verdadeiro Deus, Deus verdadeiro Deus, Deus verdadeiro, embora não tenha a palavra, mas sabe o que se refere, tá? Temos o Filho, tá? Que abriu nosso entendimento para conhecer o verdadeiro. Até aqui fica claro que as três expressões ligadas ao Deus verdadeiro, nenhuma delas se trata de Jesus Cristo. Jesus é o Filho deste Deus verdadeiro. Ó. E por meio dele, nós estamos unidos com Deus, estamos em comunhão com Deus verdadeiro. Tá? Olha aqui, ó. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. O Filho dele veio. Então fica fácil, então. Eu achei que não estava gravando, gente, por isso que eu dei uma olhada aqui na tela. Fica fácil de ver, então, que o Deus verdadeiro aqui se trata daquele que enviou Jesus Cristo e não do próprio Jesus. Jesus é o meio pelo qual, olha aqui, ó, nós nos unimos com Deus verdadeiro. Simples assim, Jesus é o caminho, né? Ele não disse isso, é o caminho que leva ao Pai. Pronto, tá finalizado o assunto aí, ó. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, só pode se aplicar a quem? Tá? Então, se você for honesto, você vai entender, ó, verdadeiro aqui, obviamente, não pode se tratar de Jesus. Nós não estamos falando aqui que Jesus é um Deus falso, não. Jesus é filho do Deus verdadeiro. Ele é um ser divino verdadeiro por existir, né? E por ter nele a verdade. Mas o título de verdadeiro aqui, que é um título de exaltação, se aplica a Deus o Pai. Então, o verdadeiro Deus aqui, obviamente, é Jeová, tá bom? E quando alguém fala, mas e a vida eterna? Jesus disse que dá vida eterna, então é Jesus que... Não, não é, gente. Olha aqui, ó. Próprio contexto, ó. Toda a carta de 1 João fala assim, ó. Eu peguei só um pedacinho, ó. Este é o testemunho, e o testemunho é esse, aliás. Deus, olha aqui, gente, ó. Deus nos deu a vida eterna. Quem dá a vida eterna para nós é Deus. E esta vida está, aqui tem a preposição, que é essa mesma aqui, ó, está em seu Filho. Então, nós conseguimos a vida por meio do seu Filho. Ó, quem tem o Filho, ou quem exerce fé no Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais e tendes a vida eterna. Perceberam que a vida eterna está vinculada a você, ó, crer no Filho de Deus. Perceberam? Ter o Filho de Deus. Se ter o Filho de Deus aqui, né, está relacionado com intimidade, comunhão, etc. Ter o Filho de Deus, ó. A vida está no seu Filho. Mas quem é a fonte, gente? Ó, a fonte aqui, ó. A fonte é Deus, tá? Então, quando ele fala aqui, ó,
Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna? Obviamente que está tratando de Deus, o verdadeiro aqui. Tá? É só você analisar o contexto que fica fácil. Né? Vamos encerrar essa matéria? Olha aqui. Ó. Nós temos aqui a carta do apóstolo Paulo aos 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 1, versículo 9 e 10, onde ele trata de Deus e fala do Deus verdadeiro. Pode ler em qualquer Bíblia, tá? Isso aqui é João Ferreira de Almeida. E aqui fala, ó, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Quem é o Deus vivo e verdadeiro para o apóstolo Paulo? Esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus. O Deus verdadeiro não morre, gente. E aqui deixa claramente claro que Jesus é filho do Deus verdadeiro. Então é o meio pelo qual Deus cumpre seus propósitos, etc. Perceberam? Tá? Continuando, ó. Aqui já é o próprio Jesus, a maior autoridade. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos. Ó, a autoridade foi dada pelo Pai a ele. Conceda a vida eterna a todos e que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó, o único Deus verdadeiro, tá? E a Jesus que enviaste. Perceberam? O próprio Jesus separou o Deus verdadeiro dele mesmo. Mas aí aparecem uns pseudo-pastores, teólogos aí, que acham que entende mais de divindade, de Bíblia, do que o próprio Jesus Cristo. Quem é que vai contestar o que Jesus Cristo disse aqui? Né? Vão inventar um monte de desculpa, porque ele está falando da sua natureza humana, etc. Tal. Gente, isso é só bobagem. Tá? Jesus disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Pronto, caso encerrado. Caso encerrado. O apóstolo aqui chamou de Deus verdadeiro o Pai. E Jesus como filho desse Deus verdadeiro. Tá? O apóstolo João aqui não fez diferente. Né? O Deus verdadeiro, que eu destaquei para vocês aqui, se refere ao Pai. Jesus é o quê? Jesus é filho deste Deus verdadeiro. Ok? Mais um vídeo aí, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Tá bom? Um forte abraço a todos.